E para falar sobre os aspectos que envolvem a moradia aqui em Manaus, como infraestrutura e planejamento urbano, nós recebemos hoje aqui o geógrafo Marcos Castro, que é doutor em Geografia Urbana. Seja bem-vindo, doutor, ao Crítica Notícia. Muito obrigado pelo convite. Trata-se de um tema muito relevante. Pois é, a gente acompanhou aí na reportagem vontade de mudar de bairro, vontade de mudar de cidade. Isso é reflexo dessa falta de planejamento com que as coisas acontecem, que a gente vê primeiro, Manaus é uma cidade claramente formada por invasões, né, que vão crescendo, as pessoas chegam ali e depois que vem a estrutura. Isso que a gente está acompanhando, esse desejo das pessoas de mudar, é um reflexo dessa característica aqui da nossa cidade? É um reflexo dessa característica e assim, a cidade como um todo ela é um reflexo da sociedade que produz. Então nós temos uma sociedade que ela é desigual do ponto de vista da renda, do ponto de vista das oportunidades, do ponto de vista da moradia, da aquisição de terra urbana e também da questão da infraestrutura urbana. Como você falou, Manaus é uma cidade que cresceu, né, notadamente, mais da metade dessa cidade cresceu a partir de ocupações irregulares. E isso vai refletir diretamente na questão da moradia. Veja, são dois conceitos importantes, morar e habitar. A moradia está relacionada à casa, né, à qualidade da casa, aos cômodos, ao material com que a casa é feita. E o habitar está relacionado às relações de vizinhança, à rua, ao transporte, aos equipamentos urbanos. Então, se falta, não adianta ter a moradia e com habitação sem qualidade. Então, isso dá esse reflexo que a pesquisa mostra. É interessante, Dante, a sua provocação e a resposta do professor, porque nós temos exemplos aqui em Manaus que são muito instigantes. Primeiro, a gente tem o da moradia planejada. Vamos lá. Apesar de Manaus ter crescido em metade de invasões de ocupações irregulares, nós temos hoje uma programação de moradias que são planejadas, os residenciais. O Viver Melhor é um exemplo disso. Sim. São planejados para dar uma infraestrutura básica à população, mas que atendem o quesito moradia, como bem falou o professor. No entanto, quando a gente fala de habitação como um todo, são precários. Parece que entregar essa parte termina o trabalho ali, né? E não ocupa com Entrega a casa, coisa, mas esquece da escola, do posto de saúde. E isso acaba sobrecarregando bairros que já são antigos e que são formados. Isso aconteceu no Viver Melhor, quando 9.000 famílias foram para lá e quando, de repente, Santa Etelvina, Galileia, a Cidade Nova, viram seus aparelhos públicos de educação, saúde, infraestrutura e segurança completamente sobrecarregados. E só 5, 6 anos depois é que a gente viu uma entrega sendo mais efetiva com posto de saúde, escola e outros aparelhos públicos. Por que isso ainda acontece, professor? A questão está relacionada a... Quando você tem uma ocupação irregular, primeiro ocorre esse processo, a expressão espacial, o desenho das ruas, não são precedidos de um planejamento prévio, um planejamento urbanisticamente racional, e depois o poder público implanta em cima do que já está, daquela irracionalidade da construção, os equipamentos. Por exemplo, quando você tem uma rua que dá para passar apenas um veículo, né, e os dois têm que ficar brigando ali, quem vai quem vai dar ré ou não, isso é um reflexo dessa falta de planejamento. Equipamentos urbanos também, precários ou inexistentes, por exemplo, quando você vê as crianças brincando de futebol na rua, isso é um reflexo da falta de áreas de lazer, da falta de quadras, da falta de áreas para que aquelas crianças possam efetivamente ter o seu lazer na cidade. Então, tudo isso é um reflexo tanto do processo de ocupação irregular, quanto da falta de planejamento e a falta de segmento do plano diretor urbano e ambiental que se tem. Nós temos muita questão do plano diretor, mas nós não temos o cumprimento do plano diretor. Temos leis, mas não as cumprimos. A cidade vai crescendo na base de um improviso, na verdade. A gente tem claramente, então, um problema. Não é um problema exclusivo da cidade de Manaus. A gente percebe que isso acontece na grande maioria das cidades brasileiras, né? Mas existe uma solução, ainda que a longo prazo, para a falta de planejamento? Existe sim, só que essa solução ela passa por uma mudança estrutural na sociedade. Por exemplo, por que se tem moradias precárias? Por que se tem ocupações irregulares? A terra na cidade é uma mercadoria como qualquer outra.
ela tem um valor, ela tem um preço. As políticas de moradia também não são incentivadas para o segmento mais pobre. Então, qual é a mudança estrutural? A questão do emprego, do acesso ao emprego, a educação. Isso geraria um processo de renda que permitiria a esse segmento da sociedade que está fora desse processo da formalidade, permitiria a esse segmento que ele entrasse na formalidade urbana, na formalidade da terra, na formalidade da habitação. Isso aliado a políticas públicas que facilitassem o processo da aquisição de um imóvel, da aquisição de um terreno, né? Porque nós temos facilitação da aquisição de um automóvel, por exemplo, e não temos, temos dificuldade das políticas de aquisição de um imóvel. Então, tem que ser uma mudança estrutural. Enquanto nós tivermos uma sociedade desigual, nós vamos conviver com esse processo de ocupação irregular, esse processo de desigualdade na questão da moradia e dos equipamentos urbanos. E como foi dito aqui, lado a lado, não precisa nem estar de lados opostos, estão lado a lado, condomínios de classe média alta e até de luxo, ao lado de ocupações irregulares. Contraste, né? Sim. É o contraste das grandes cidades, sempre trazendo essa imagem para a gente, de uma divisão muito clara. O ideal, então, professor, é que tivéssemos, junto com a moradia, todo esse pacote que envolve educação, saúde e oportunidade, né? Isso, infelizmente, não acontece, seja na moradia planejada, seja na moradia improvisada com as ocupações irregulares.